Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro. E quem sabe ele não vai ser o Toyota Corolla Cross na versão XRX Hybrid. Esse nome longo indica que é a versão mais cara do SUV da Toyota, que está vendendo muito bem, obrigado, se tornou o principal rival do Jeep Compass. Então hoje você vai ver se o Compass é a melhor compra ou se esse cara aqui pode ser o melhor carro para sua garagem. Vambora? Corolla Cross foi um dos SUVs lançados em meio à pandemia, mais precisamente nesse ano de 2021. E ele começou, não diria ameaçando o líder Compass, mas ele se tornou o principal rival do modelo que é o líder absoluto da categoria de SUVs médios. Tem um visual até relativamente ousado, se a gente for pensar que ele é baseado no Corolla Sedan, mas ele segue alguns conceitos de design presentes na Toyota. Vamos começar mostrando aqui à frente com esses faróis que são afilados, mais repuxados e tem esse detalhe azul bem bonito, né? Isso, aliás, é um dos indicativos que a gente está falando de uma versão com motorização híbrida. Além disso, o logotipo também tem esse detalhe em azul, que também mostra que a gente está falando de um carro com motorização híbrida. E é um estilo bem imponente, lembrando que o Corolla Cross é um projeto que veio lá da Ásia, mais precisamente da Tailândia, onde ele estreou em meados de 2020 e ele chegou aqui no mercado brasileiro em 2021. Vamos aqui para a traseira para mostrar que as lanternas também têm um estilo bem parecido com o do Corolla Sedan, logotipo indicando que a gente está falando da versão com motorização híbrida, e um estilo bem tradicional, bem até conservador, bem no padrão dos carros da Toyota, como o público que compra os carros da marca japonesa aprecia. Agora vamos dar uma olhadinha no interior para ver que tem muita coisa aqui que é parecida com o Corolla Sedan. A cabine tem muitas semelhanças com o Corolla Sedan, inclusive no desenho do painel de instrumentos e de vários outros elementos. Vamos começar falando da central multimídia, que melhorou bastante em relação à antiga geração que era utilizada no Corolla Sedan, na Hilux, em praticamente todos os carros mais caros vendidos pela Toyota no mercado brasileiro. Agora a gente tem aqui botões físicos para as funções mais importantes, isso é muito interessante, também ajuda bastante na usabilidade dessa central multimídia, mas ela continua ainda oferecendo apenas o essencial, mas em uma interface muito mais bonita, e também está mais responsiva ao toque dos dedos, embora não seja um exemplo de rapidez, nem nada desse tipo. Ela é muito eficiente, muito bonita e muito fácil de ser manuseada. Mais para baixo a gente tem os comandos do ar-condicionado, que nesse caso tem duas zonas de regulagem de temperatura, e aqui à esquerda você já está vendo o botão de partida do motor, indicando que ele tem chave presencial, então é feito o destravamento das portas e a partida do motor sem a necessidade da chave, basta ela estar no seu bolso ou em algum lugar dentro do Corolla Cross. Um pouquinho mais para baixo, entrada USB do tipo convencional, apenas uma entrada aqui, outra dentro do descansa-braço. É suficiente, mas alguns carros hoje já oferecem um número maior de entradas USB, inclusive aqui na frente, então a Toyota poderia pensar nisso nas futuras atualizações do Corolla Cross. Câmbio CVT do tipo Transeixo, é um tipo diferente de transmissão CVT mais voltada para os veículos híbridos e que é utilizada nos carros híbridos da Toyota vendidos aqui no mercado brasileiro, como o Corolla e também o RAV4. E aqui na frente os botões dos modos de condução, Drive Mode, o botão que desativa o controle de estabilidade e também o botão do EV Mode, que é o modo elétrico, no qual você pode andar em baixa velocidade apenas com o auxílio da eletricidade. Isso, claro, desde que as baterias tenham carga suficiente para isso. Eu vou clicar aqui e ativa o modo EV Mode. Mas, caso contrário, caso não tenha autonomia suficiente para impulsionar o veículo só com as baterias, ele vai emitir um alerta e não vai ativar esse modo EV Mode. Um detalhe que muita gente não gostou no Corolla Cross é que o freio de estacionamento ele fica aqui embaixo, nesse pedal, assim como acontece em algumas picapes, em modelos com projetos mais antigos. E é bom lembrar que, embora a Toyota tenha dito que isso é uma característica de projeto que não poderia ser alterada aqui no Brasil, o Corolla Cross, que é vendido em alguns mercados lá fora, como nos Estados Unidos, tem freio de estacionamento elétrico, tá? Então, é um detalhe também que poderia ser alterado, poderia ser modificado pela Toyota
num futuro breve. Painel de instrumentos, com esse mostrador bem bonito aqui no centro, com o velocímetro e outras funções, como por exemplo o computador de bordo. Aqui do lado esquerdo, o mostrador é uma espécie de econômetro, que ele indica como está a sua condução, mais econômica ou menos econômica. Dá só uma olhada, você vai perceber. Olhando ele com mais atenção, você percebe que ele tem os modos Power, Eco, Charge e Off. Então, o que significa cada um deles? O Power é quando você está em aceleração plena, então você está exigindo o máximo do motor a combustão. O modo Eco, você mantém uma condução relativamente econômica, quer seja com o uso do motor a combustão ou apenas com o motor a eletricidade. E o modo Charge, que é bastante utilizado nas desacelerações, é quando ele efetivamente está carregando as baterias. Aqui à direita, os mostradores mais convencionais de nível de combustível e também temperatura do motor. O acabamento nessa configuração XRX ele é em 2 tons, preto aqui na parte superior do painel e creme aqui na parte inferior do painel de instrumentos. Nas portas a combinação se inverte, né? Creme na parte superior, preto na parte inferior, e nos bancos todos com revestimento na cor creme, que é muito bonito, mas tem o seu ponto negativo, que suja bastante com o uso. Esse carro aqui também já está com os bancos um pouquinho encardidos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como eles estão. Tem aqui essa costura aparente, que dá um toque de sofisticação para o carro, mas é bom lembrar que apesar dele ter aqui um tipo soft touch, até um acabamento de qualidade boa, aqui embaixo a gente tem plástico, tá? Então é só a parte de cima que é de um revestimento de qualidade muito boa, mas a cabine toda aqui, nessa parte pelo menos, ela é feita de plástico. Aqui nas portas também nós temos uns apliques prateados nas maçanetas, né? E aqui para baixo, os principais comandos dos acionamentos dos 4 vidros elétricos, destravamento ou travamento das portas, regulagem do espelho retrovisor e rebatimento dos espelhos retrovisores. O Corolla Cross XRX, nesse ponto, ele traz o essencial. Faltou falar, sim, do volante, né? O volante que é o mesmo do Corolla. Vou afastar aqui um pouquinho para vocês. Lembrando que a gente está vendo aqui outra função do carro, que é a regulagem elétrica dos bancos. Nesse caso aqui, apenas pro motorista nessa configuração mais cara XRX. E agora sim você está vendo o volante, que é o mesmo do Corolla. Aqui à esquerda, alguns comandos de acesso aos menus e também comandos de voz e telefone celular. Aqui à direita, os comandos do piloto automático, limitador de velocidade e também a função adaptativa, bem como o alerta de permanência em faixa de rolagem. Ele não tem correção de trajetória, mas ele te avisa caso você esteja invadindo a faixa. Hora de mostrar o espaço traseiro. Eu coloquei o banco em 2 regulagens diferentes, né? Os bancos estão em 2 regulagens diferentes para você ver como fica o espaço traseiro com o banco totalmente para trás e ali com o banco mais ou menos regulado para minha posição. Eu tenho 1,70 m de altura, são espaço para 3 pessoas, espaço generoso até, cintos de segurança de 3 pontos e também apoios de cabeça para 3 passageiros. Eu confesso que não tinha visto, olha que legal aqui na porta do banco traseiro, porta-copo, ele fica embutido no descansa-braço, pertinho do botão de acionamento do vidro elétrico. Bem bacana, uma solução bem engenhosa da Toyota. Porta-malas são 440 litros de capacidade volumétrica, tá? A cobertura do porta-malas ela não se ergue junto com a tampa, mas em compensação ela é retrátil. É só você puxar aqui que você tem um acesso ampliado ao porta-malas. Corolla Cross XRX tem o mesmo conjunto híbrido das versões mais caras do Corolla Sedan, então são 122 cavalos de potência combinada, sendo que o motor elétrico tem 72 cavalos, segundo a própria Toyota, enquanto o motor a combustão, que nesse caso aqui é 1.8, tem pouco mais de 100 cavalos. Parece pouco e realmente é, mas o foco aqui no Corolla Cross Hybrid é justamente a economia de combustível e não o desempenho. Se você quiser desempenho, tem a versão Flex, que tem uma cavalaria de respeito, né? Mais de 160 cavalos.
Mesmo tendo uma potência bem abaixo dos concorrentes, o Taos, por exemplo, tem 150 cavalos, o Compass com o novo motor 1.3 turbo passa dos 180 cavalos, né? Chega a 185 cavalos com etanol. Corolla Cross não decepciona na maioria das situações por conta da ajuda do motor elétrico, ó. Aqui ele não vai ser super ágil como acontece com o Taos e com o Compass, mas ele também não é muito lerdo, não vai te decepcionar, não vai causar nenhum aperto nas situações mais críticas por conta da falta de potência. Ele é um carro extremamente suave no dia a dia, a suspensão tem uma calibragem muito voltada para o conforto, não é excessivamente mole, mas ela poderia ser um pouquinho mais firme nas curvas para ter um melhor desempenho, principalmente em estradas. Mas na cidade, nessa condição que a gente está agora, ele é mais do que suficiente, mais do que ideal. A gente vai passar numa valeta aqui, você quase não sente, ele é muito suave, parece até que você está num SUV Premium de uma categoria superior, mais cara do que esse carro aqui, já não é muito barato, né? Outro ponto que chama bastante atenção é o consumo de combustível. A média que a gente está fazendo aqui, segundo o computador de bordo, está de 15,7 km por litro, aproximadamente 16 km por litro. Quando a gente foi retirar esse carro na Toyota, a autonomia informada era superior a 1000 km e agora a gente está ainda com 818 km, já tendo rodado uma quilometragem considerável na cidade. Então, para quem usa o carro essencialmente em perímetro urbano, Corolla Cross é a escolha perfeita para você que não quer gastar muito dinheiro com combustível, né? Lembrando que esse carro aqui, ele é o único híbrido flex do mercado, ele pode ser abastecido tanto com etanol como com gasolina. Então esse pode ser um diferencial importante para você. Uma coisa que é legal a gente deixar claro é que nos carros híbridos nem sempre o consumo, né, a média de consumo na estrada é melhor do que o consumo urbano. Isso acontece porque numa condição de estrada em que você está numa velocidade mais alta, normalmente você precisa de mais desempenho, por exemplo, para fazer uma ultrapassagem, uma retomada de velocidade, você vai usar muito mais o motor a combustão do que o motor elétrico. E na cidade, uma condição com velocidade mais baixa, com trânsito, né, com congestionamento, o motor elétrico é muito mais utilizado do que o motor a combustão. Então é por isso que na ficha técnica da maioria dos carros híbridos aparece uma média superior na cidade do que na estrada. Não está errado não, é assim mesmo. Claro que algumas coisas exigem um pouco de tempo para você se acostumar com um carro híbrido, principalmente se você nunca dirigiu um. Um deles é o nível de ruído, que nas acelerações é um pouquinho alto até, porque nem sempre o motor a combustão está em funcionamento, principalmente em perímetro urbano. Às vezes ele roda com um motor 100% elétrico, então você acelera um pouco mais forte, o nível de ruído na cabine vai ser mais alto, porque ele vai acionar o motor a combustão. Então isso pode incomodar um pouco, causar até um pouco de estranheza, principalmente em um carro tão silencioso como esse aqui, com isolamento acústico de uma qualidade superior, também com molas e amortecedores muito suaves no funcionamento. Isso pode causar um pouco de estranhamento, mas é normal. Depois de um tempo, com o Corolla Cross Hybrid, a gente consegue perceber por que tem tanta gente escolhendo esse cara aqui como opção para a família. Afinal de contas, ele reúne todas as características e principalmente as virtudes do Corolla Sedan, com outras que são mais típicas de um SUV, como a posição de dirigir mais elevada e o espaço interno mais generoso, principalmente aqui no porta-malas. Isso sem contar a motorização híbrida, que ajuda bastante no consumo, especialmente se for na cidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito. E não esquece também de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? A gente tem conteúdo inédito todas as terças-feiras e sextas-feiras às 18 horas e aos domingos no mesmo horário, conteúdo em shorts para você visualizar no seu celular. E se você curtiu o nosso conteúdo, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também aproveita para deixar aquele joinha aqui embaixo. Isso ajuda a gente bastante a continuar crescendo e trazendo conteúdo inédito para vocês cada semana, beleza? É isso aí, até a próxima!